prometo para vocês que a gente vai... É uma palavra, irmãos, poderosa. Deus nunca nos deixa às escuras. A palavra que tem que compartilhar com você hoje é uma palavra do céu. Nós vamos trabalhar aqui para que essa palavra seja ministrada em pelo menos 15 minutos, 20 minutos. É um desafio, é um grande desafio. Mas nós vamos fazer isso juntos. Diz assim, 2 Samuel capítulo 6, versos 17 a 19. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E colocaram na tenda. Eles trouxeram a arca e colocaram na tenda que Davi havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. E após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Deu um pão, um bolo de tâmaras, um bolo de uva passas, a cada homem e a cada mulher israelita. E então o povo partiu, cada um para a sua casa. E eles trouxeram a arca do Senhor e colocaram na tenda de Davi. Ore comigo mais uma vez, Pai. Nosso coração está aqui à sua disposição. Imprima a tua vontade, revele o teu desejo sobre nós nessa noite, através da tua palavra, porque com fé nossos ouvidos estão abertos, nosso coração está à tua disposição e a nossa mente é só tua agora, Pai. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A Arca da Aliança, ela sempre representou a presença de Deus ali para o povo de Israel. Você sabe disso. Quando se fala da Arca da Aliança, está se falando da presença de Deus. Quando se fala da aliança, da Arca da Aliança, está falando de que Deus estava no meio daquele povo. A Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus. A Arca da Aliança era a imagem, era a ratificação de que Deus estava ali conduzindo aquele povo. Então, quando Moisés, ele, orientado por Deus, constrói ali o tabernáculo, você sabe que o tabernáculo era uma tenda. Ali Deus dá as instruções para o povo de Deus, as suas leis, nas tábuas, os 10 mandamentos, mas também Deus dá essa ordem para Davi, ou para Moisés. Moisés deve construir uma tenda e você vai colocar a arca do Senhor lá. A arca do Senhor é aquilo que vai representar a minha presença. Então entenda que naquele tempo a presença, a arca do Senhor, ela estava ali no meio do arraial do povo de Deus. E você, quando você olha a organização das tribos, descrito aqui na Bíblia, como cada tribo ficou organizado, você vai perceber que no meio de toda a organização das 12 tribos, estava ali a arca, a presença de Deus. Então, quando um da tribo de Judá saía para fazer um negócio com a outra tribo, eles passavam pela presença de Deus e diziam assim: a gente está indo fazer um negócio, mas esse negócio está na presença de Deus. Quando uma pessoa se dispunha a casar, eles passavam ali pela arca do Senhor, pela presença do Senhor, e eles tinham aquela mentalidade: eu estou indo me casar, estou indo formar uma família, mas estou fazendo tudo isso perante a presença do Senhor. De maneira que com o tempo eles foram construindo uma mentalidade de que a presença de Deus era tudo para eles. Essa é a primeira imagem que nós temos ali do povo de Deus, as 12 tribos, de que a presença de Deus era tudo o que eles tinham, era tudo o que eles precisavam. Então você imagina que no centro da rotina de todo o povo, no centro da rotina das 12 tribos, estava ali a presença de Deus. Como eu disse, se você ia se casar, se você ia fazer um negócio, se você ia trabalhar, estava ali a presença de Deus. E nesse tempo, então, a gente pode dizer que a presença de Deus, ela era tabernaculada, isto é, ela era de forma móvel. Então, quando o povo levantava a sua tenda de um determinado lugar, as suas casas iam para um outro lugar, a presença do Senhor ia junto, a arca do Senhor ia junto. Então, com os anos passam e o povo de Israel entra na terra prometida, entra dentro da promessa que Deus havia dado para eles. E então agora o que eles fazem? Eles tiram a arca do Senhor da tenda e colocam a arca do Senhor em um outro lugar. Então a arca que estava no tabernáculo, que era móvel, agora ela passa a ter uma estrutura física. É trocado a tenda dá lugar a muros, as estacas dão lugar às vigas. E as implicações que isso tem com essa mudança de paradigma, de que quando eles passavam ali, eles viam a presença de Deus, e a presença de Deus era que governava a vida deles. Agora eles não têm mais ali a presença de Deus, porque agora eles tinham que ir até Siló para poder visitar a presença de Deus.
era orientado que pelo menos uma vez por ano eles deveriam sair de onde eles estivessem e fossem até Siló para se apresentar diante de Deus. Acontece que essa mudança de paradigma, essa mudança da forma de enxergar a presença de Deus, de perceber a presença de Deus, trouxe muitos prejuízos para o povo de Israel. Então, nessa noite, rapidamente, eu quero ver com vocês aqui como não tratar a presença de Deus. E depois nós vamos rapidamente ver como tratar a presença de Deus. Como não tratar a presença de Deus. Não trate a presença de Deus como um amuleto. A história da presença de Deus, a gente tem que começar lá em 1 Samuel capítulo 4. Nós vamos ver que a presença de Deus, então, ela foi negligenciada nesse tempo. Como eu disse, eles tiraram a arca, a presença de Deus ali da tenda e colocaram ela fixa em uma cidade. E porque as pessoas tinham que sair das suas cidades para poder visitar a tenda do Senhor, isto é, a arca do Senhor, lá em Siló, isso fez com que o povo ficasse desorientado. E para combinar com tudo isso, naquela época, o sacerdote era o sacerdote Eli, era um sacerdote velho, era um sacerdote que tinha filhos corruptos. A grande maioria dos sacerdotes naquela época eram sacerdotes imorais, gente da pior qualidade, mas gente que liderava a espiritualidade de Israel. Então a presença de Deus começou a ser negligenciada. Então Israel, lá em 1 Samuel capítulo 4 e 5, Israel sai para uma grande batalha com seus arqui-inimigos, os inimigos de Deus chamados filisteus. Então eles pegam, o povo de Israel pega os seus soldados e vão para cima do povo filisteu. Quando eles vão para essa batalha, eles têm naquela batalha 4.000 soldados morrem. 4.000 soldados morrem. Então eles ficam pensando, mas por que nós perdemos essa batalha? Por que 4.000 homens, nossos soldados, morreram? Então alguém está lá e diz assim, é porque a presença de Deus não está junto com a gente, a arca do Senhor não está com a gente. Então eles se lembraram que quando a arca do Senhor ia para a frente do mar, as águas se abriam. Quando a arca do Senhor estava ali no meio da batalha, eles tinham a vitória sobre a batalha. Então alguém falou assim, não, nós precisamos buscar a arca do Senhor que está lá em Siló. Vamos trazer a arca do Senhor porque é isso que está faltando. Eles passaram a usar a presença de Deus como um amuleto. Não trate a presença de Deus como um amuleto. Eu estou passando por grande dificuldade agora e eu me lembro que uma vez eu fui na igreja, fiz uma oração, Deus me ouviu, então eu vou voltar lá de novo. Não trate a presença de Deus como um amuleto. A Bíblia vai dizer que eles foram até Siló, trouxeram a arca do Senhor e foram novamente para uma batalha. Só que quando eles vão para a batalha, agora eles não perdem apenas 4.000 homens, mas são 30.000 soldados morreram naquele dia. Por quê? Porque eles negligenciaram a presença de Deus. Eles trataram a presença de Deus como um amuleto. Não trate a presença de Deus como um amuleto. Você precisa ter uma vida contínua na presença de Deus. Se você acionar Deus só quando você tiver dificuldade, você está usando Deus como um amuleto. Deus não é um amuleto. Não trate Deus como um amuleto. Não trate a presença de Deus como um amuleto. A segunda coisa, como não tratar a presença de Deus? Não trate a presença de Deus com sincretismo religioso. Você vai ver aqui em 1 Samuel capítulo 5, versículo 1, que eles perdem aquela batalha. Então os filisteus pegam a arca do Senhor, que representava a presença de Deus, pega a arca do Senhor e leva para dentro do templo de Dagon. Dagon era o Deus dos filisteus. E a arca é colocada dentro desse templo. Dagon é uma imagem muito alta, feita de bronze. Eles colocam a arca do Senhor ali junto com a imagem de Dagon. O que acontece é que eles vão dormir, quando eles acordam no outro dia, entram dentro do templo, aquela estátua enorme está derrubada. Então eles pensam assim, alguém entrou aqui à noite, empurrou a estátua, ela caiu. Eles colocam a estátua de pé, vão para casa. Quando voltam no outro dia, eles veem que a imagem de Dagon, agora ela está deitada no chão, com a cabeça quebrada e com as duas mãos quebradas. Aquilo traz um pavor muito grande deles, dentro do coração deles. Porque a presença de Deus, ela não suporta sincretismo religioso. O que significa isso? Não dá para você pegar uma experiência religiosa que você teve ali em um outro lugar, em uma outra religião, e você pegar essa mesma experiência e querer aplicar a experiência do Deus vivo. Não dá. Você está em Cristo, é nova criatura, as coisas já passaram, são novas experiências.
Não adianta você pegar, lá eu fazia assim, lá nós pensávamos assim, lá é assim que a gente orava, lá é assim que a gente ia à igreja. Não dá. Deus vai te dar experiências novas. Você não precisa pegar a experiência que você teve em outra religião e aplicar aqui na presença de Deus, porque a presença de Deus não suporta sincretismo religioso, não coaduna, não dá liga, não funciona. Agora você está aqui, vamos dizer assim, é uma fé evangélica, é uma fé cristã. Agora são novas experiências que você vai ter com Deus. Mas não pegue as experiências que você já teve em outras religiões e você queira aplicar aqui dentro daquilo que Deus está te revelando nesse momento. Outra coisa que nós não devemos tratar a presença de Deus, não dá para transferir a sua grandeza secular para a presença de Deus. Olha o que acontece aqui. Então, a estátua ali é quebrada, eles ficam apavorados, eles pegam a presença de Deus e mandam para uma outra cidade. 1 Samuel capítulo 5, versículo 8 e 9, você vai ver que eles pegam a arca do Senhor e mandam para uma cidade chamada Gate. Gate é a terra dos gigantes. Foi de lá que saiu o gigante Golias. Ele era de Gate, ele era gateu. Gatense, sei lá como que eles falam isso. Mas ele era de Gate. Gate era uma cidade assim, cheia de arrogância. Era a cidade dos homens fortes, dos homens gigantes. A cidade de Gate era a cidade mais temida de toda a nação filisteia. Era a cidade assim que representava eles, era a força deles. Acontece que quando a arca do Senhor é levada para a cidade de Gate, imediatamente, o texto vai dizer aqui, eu não vou ter tempo de ler, mas o texto vai dizer aqui que o povo começou a ficar com tumores. A Bíblia NVI usa a palavra tumores, mas a Bíblia Revista e Corrigida vai dizer que eles começaram a ter hemorroidas. Do menor ao maior. Homens, todos os homens tiveram hemorroida. Você imagina o gigante Golias? O que aconteceu? Você comeu alguma coisa? Não, não comi nada com pimenta não. Tá tudo bem. É só para quebrar o gelo aqui, mano. Perdoa. Perdoa. O que aconteceu? Foi a comida mexicana que você comeu? Não, não comi nada não. E você? Eu também não. E você também não. Ah, então é a arca. É a presença de Deus que está aqui, que está arruinando a nossa vida. Porque a gente não está em conformidade com ela. Então, eles trouxeram a arca do Senhor para a cidade, que era a cidade que representava todo o poder dos filisteus. Mas acontece que todos os homens de Gate foram envergonhados pelos tumores, pelas hemorroidas, que Deus castigou cada um deles. Meu amigo, não dá para você, você é um excelente profissional, você é uma pessoa cheia de título, você é uma pessoa cheia de grandeza, mas vou dizer para você, essas coisas não valem nada diante de Deus. Diante de Deus todos nós somos iguaizinhos, não tem diferença. Aquele tem mais dinheiro, esse tem menos dinheiro, é diferente, não é diferente. Aquele tem mais conhecimento, esse tem menos, é diferente, não é diferente. Aquele lá tem mais títulos, é doutor, é isso, é PhD, é coisa e tal. Não tem diferença. Todos nós, diante de Deus, somos todos iguais. Então, não dá para transferir a sua grandeza secular para a presença de Deus. Se você chegar lá com as suas credenciais, dizendo assim, Senhor, eu sou assim, eu sou assado, Deus vai rejeitar você, porque não dá para você pegar a sua grandeza secular e colocar diante da presença de Deus. Você pode ser grande como for, mas nada disso adianta diante do nosso Deus, porque quem é grande é Deus, porque quem é poderoso é Deus, porque quem é grande é a presença de Deus. Deus naquele dia humilhou a cidade dos grandes, Deus humilhou a cidade dos poderosos, todos eles foram feridos, eles tiveram que se dobrar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todos os homens poderosos tiveram que se dobrar à presença de Deus. Como não tratar a presença de Deus? Não dá para tratar a presença de Deus com desrespeito. Então você vai ver aqui em 1 Samuel capítulo 5, versículo de 10 a 12, que eles tiraram a arca da cidade de Gate. Tira essa arca daqui, tira, leva ela daqui. E mandaram a arca para uma cidade chamada Ecrom. E Ecrom, quando a arca começou a entrar dentro da cidade, você vai ver aqui no texto, que o povo começou a gritar,
trouxeram o Deus de Israel para o nosso meio, trouxeram uma desgraça para o nosso meio. Esse povo, eles eram um povo pagão, mas o que eles fizeram? Eles tiveram um temor no coração deles. Eles tiveram um temor tão grande. Eles tinham visto que lá na outra cidade, o Deus mais importante deles havia sido tombado, cabeça quebrada, mãos quebradas. No outro provocou hemorroida. Agora, quando chega no meio dessa cidade, fala assim: não, pelo amor de Deus, não deixa, porque esse Deus é muito poderoso. A presença desse Deus nessa arca que representa a presença é coisa muito poderosa. Tira isso daqui. Então, o que eles fazem, irmãos, são pessoas que não conheciam a palavra de Deus. Eles não conheciam, mas eles trataram a arca com um respeito tão grande. Um respeito tão grande. Sabe o que acontece às vezes com a gente, irmão? Você precisa tratar a presença de Deus com respeito. Você precisa tratar. Sabe, vem para a igreja para tratar a presença de Deus com respeito. Não adianta você vir para a igreja e ficar aí trocando mensagens, e ficar conversando, e ficar indo para lá, indo para cá, e ficar atrapalhando os outros. Não adianta, irmão. Trata a presença de Deus com respeito. Você só fica aqui por 2 horas no máximo. 2 horas na semana, irmão. São 2 horas. Dedicar esse tempo exclusivamente para Deus. Desliga o seu celular, se desliga de tudo e diga: Deus, da minha semana eu estou te dedicando 2 horas exclusivamente para Ti. Não trate a presença de Deus com desrespeito. Porque o que acontece? Quando a pessoa vem pela primeira vez na igreja, eu já vi muito isso. As pessoas me ligam: estou indo na igreja hoje, pastor, eu nunca fui lá. Diz para mim aí, que roupa que eu devo usar? Como é que roupa que eu coloco? Olha só, olha o respeito que a pessoa tem. Aí converte, fica aqui. Eu não preciso falar o resto, né? Que tipo de roupa vem, né? Não precisa. Eu me lembro que meu pai, na sua... não tinha o conhecimento todo, mas quando ele ia orar, o povo daquela época, eles entravam na igreja e tiravam o chapéu. Lembra disso? O povo usava o chapéu, eles entravam na presença, eles tiravam o chapéu. Eu me lembro que quando as pessoas faziam referência ao nome de Deus, graças a Deus, eles tiravam o chapéu, graças a Deus, coloca o chapéu de volta. É reverência a Deus, é respeito à presença de Deus. Às vezes são pessoas que não conhecem a palavra de Deus, mas têm um respeito, um temor muito grande. Então esse povo aqui de Ecrom, eles tiveram um respeito muito grande com a presença de Deus. Eles falaram assim: olha, eles até chamaram os adivinhos deles. Eles chamaram os sacerdotes que eles tinham e falaram: vamos lá, nos ajude a lidar com a presença de Deus, porque nós não sabemos como lidar com a presença de Deus. Então os adivinhos deles dizem assim para eles: olha, para vocês acalmar a ira do Deus da arca, vocês devem fazer uma oferta para esse Deus da arca. Vocês vão pegar e fazer imagens dos tumores de vocês, imagens de ouro do tumor de vocês. Eu fico imaginando, porque a outra versão diz que era hemorroida. Eles fizeram imagem da hemorroida de ouro e ofereceram aquilo para o Deus da arca, para que aquela desgraça saísse da vida deles. Olha o temor. Não trate a presença de Deus com desrespeito. Tenha respeito pela presença de Deus. Então, eles colocaram a arca em um carroção novo. Falaram assim: ó, pegam 2 vacas que nunca puxou carroça, coloca elas para puxar a arca do Senhor para fora. Pega essas imagens que fizeram aí dos tumores, coloca lá e oferece como oferta pela culpa. E quando a gente fala de oferta na igreja, as pessoas ficam até bravas, mas até o cara descrente sabe que por vezes, para poder mudar uma atmosfera na vida, mudar uma situação de desgraça na vida, você tem que oferecer uma oferta de sacrifício pela culpa. O cara que não conhece a Bíblia sabe que isso é importante, e aquele que conhece a Bíblia fica resistindo. Gente, isso é incrível. Não trate a presença de Deus com desrespeito. Como não tratar a presença de Deus? Não trate a presença de Deus com curiosidade. Então, as vacas começam a puxar a carroça, a arca da presença estava ali, e então chega até a divisa entre Israel e a terra dos filisteus.
Eles vão ali para uma cidade chamada Bet-Sames. O povo de Bet-Sames é um povo miscigenado. Tem um pouco ali de israelita, tem um pouco ali de filisteu. É um povo meio miscigenado. Mas o que acontece é que esse povo viu que houve todas essas histórias acerca da presença de Deus, da arca que representava a presença de Deus. Mas o que eles fazem? Eles querem ver o que tem dentro da arca. Então eles abrem a arca para ver o que tinha dentro. E a Bíblia vai dizer que alguns homens morreram só porque eles foram curiosos. O reino de Deus não é para curiosos. A presença de Deus não é para curioso. Aí deixa eu ir lá ver como é que é. Deixa eu lá ver como é que é o culto dos crentes. Gente, uma atmosfera, uma pessoa com um nível de descrença no seu coração, na sua vida, atrapalha o agir da presença de Deus. A gente pode ficar aqui a noite inteira cantando, louvando, adorando a Deus, mas dependendo da quantidade de pessoas curiosos, eu quero ver o que vai acontecer, quero ver se vai curar mesmo, eu quero ver se vai ter uma manifestação assim, da presença de Deus ali, eu quero ver, atrapalha a presença de Deus descer e fazer a obra dele, porque o nível de descrença faz com que a presença de Deus não se manifeste. Então eles chegam ali com curiosidade, eles abrem a arca e eles morrem imediatamente. Por quê? Porque Deus não quer ser visto pelo curioso, Deus quer ser provado. Provai e vede que o Senhor é bom. Deus não quer que você pegue a Bíblia para investigar quem Ele é. Deus não quer que você leia, que tenha um vasto conhecimento. Deus quer que você prove da bondade dEle. É isso que Deus quer. Deus não quer apenas que você abra lá, deixa eu ver. Não. Ele quer que você prove da bondade dEle. A presença de Deus não é para ser admirada, a presença de Deus é para ser provada. A presença de Deus não é para curioso, a presença de Deus é para quem quer provar a presença de Deus. Mas então, como é que a gente lida com a presença de Deus? Existem algumas formas. Primeiro, a presença de Deus é lugar de arrependimento. Olha só o que acontece. A arca então vem para a cidade de Bet-Sames. Essa cidade é divisa Israel e os filisteus. Quando a arca do Senhor entra ali na cidade, eles levam a arca para a casa de um homem chamado Abinadab. Abinadab recebe a arca, recebe a presença de Deus. E lá do outro lado do país, da nação de Israel, tem um jovem que gostava de ouvir a voz de Deus, um jovem que estava atento a ouvir de Deus. O nome dele era Samuel. Então a gente pode ver que antes do sacerdócio, antes da atividade do profeta Samuel, quem era o profeta era Eli e os seus filhos. Era um ambiente de liderança corrupta. Por isso que o povo se desviou. Mas no meio desse monte de gente corrupta, Deus tinha um jovem que queria ouvir a voz do Senhor. Será que tem algum jovem aqui que quer ouvir a voz do Senhor? Um jovem que queria ouvir a voz do Senhor. Quando ele ouve que a arca do Senhor está na casa de Abinadab, ele sai lá de Ramá e vem ali na casa de Abinadab. E quando ele chega na casa de Abinadab, ele diz assim: essa é uma oportunidade que Deus está nos dando para a gente se arrepender. Como lidar com a presença de Deus? A presença de Deus é lugar de arrependimento. Samuel diz assim: nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos. A arca ficou ali por 20 anos na casa desse homem chamado Abinadab. E ele chega ali e promove ali um quebrantamento, arrependimento. Deus aceita aquele arrependimento. Irmãos, a gente tem que chegar a um momento da nossa vida, esse lugar de arrependimento. A gente tem que chegar nesse lugar. Esse é um lugar onde a gente olha para a nossa vida e diz assim: Deus, eu pequei contra os céus e contra a terra. Se o Senhor puder, me aceite como um dos seus funcionários, jornaleiros, mas por favor me aceite. Mas lembre que o Pai sempre vai dizer: vem cá, vou colocar um anel no seu dedo, vou colocar uma sandália nova nos seus pés, vou te dar uma roupa nova, porque você é meu filho. Irmãos, nós precisamos nos encontrar nesse lugar de arrependimento. A presença de Deus, a gente tem que chegar com arrependimento. Arrependimento é esse lugar de humildade, esse lugar que você diz: Deus, eu pequei, Deus, eu estou errando, mas me perdoa, Deus. Eu não quero fazer mais isso, eu me arrependo disso.
A presença de Deus é lugar de arrependimento. Então há todo aquele quebrantamento, aquele choro, aquela lágrima, aquela humilhação do povo ali. E então, o que está acontecendo? Está acontecendo que do outro lado, o inimigo sabe que ali na cidade, na casa de Abinadab, que ficava na divisa da fronteira entre Israel e os filisteus, ele sabe que ali tem um grande número de pessoas. Então o exército filisteu resolve atacar o exército de Israel. Eles estão todos reunidos lá, eles estão mansinhos, está todo mundo quebrantado. E eles planejam vir atacar Israel. Mas olha que coisa maravilhosa, porque o quebrantamento é esse lugar, irmão. É esse lugar que nos dá vitória para as nossas batalhas, vitória para as nossas lutas. A Bíblia vai dizer que, porque Israel naquele momento estava quebrantado diante da presença de Deus, enquanto o inimigo estava planejando atacá-los, Deus sai para defender o povo de Deus. A Bíblia vai dizer que trovejou, trovões tão fortes, que aquilo apavorou o exército dos filisteus e eles saíram fugindo. O povo de Israel saiu atrás dele e começou a matar todos os inimigos. Irmão, é nesse lugar de arrependimento que você vai ter vitória sobre as suas batalhas. Sabe, se você está enfrentando uma luta, vai para esse lugar de arrependimento. Enquanto você estiver lá humilde, chorando, lamentando, falando: Deus, não era assim que eu queria agir, não era isso que eu esperava. Deus vai sair para te dar vitória contra os seus inimigos, contra a sua luta. Mas é nesse lugar de arrependimento. Trate a presença de Deus com arrependimento. Então, como tratar a presença de Deus? Como a gente lida com a presença de Deus? A presença de Deus precisa da palavra. O que acontece? O tempo passa e nós chegamos em 2 Samuel capítulo 6. Lá do outro lado, Deus levanta um jovem no meio do rebanho, um homem que tinha um coração inclinado para Deus, Davi. E Davi, ele é esse cara da presença. Davi é esse cara que adora. Então ele sabe que a arca do Senhor está lá na casa de Abinadab. Então ele diz assim: vamos buscar a arca lá, porque a arca tem que estar aqui perto de mim, aqui em Jerusalém. Então vão os sacerdotes, vai todo mundo para lá para pegar a arca do Senhor. Mas você sabe o que acontece? Eles pegam a arca do Senhor, colocam sobre um carroção, os sacerdotes vão acompanhando a arca, no caminho os bois tropeçam, a arca vai cair, um dos sacerdotes vai, toca na arca e morre imediatamente. E Davi fica perguntando: meu Deus, o que foi que aconteceu? Por que isso aconteceu? O outro povo lá colocou a carroça, colocou a arca numa carroça, colocou a carroça para ser puxada por 2 vacas. Aqui estão os sacerdotes do Senhor. Por que Deus feriu? Por que Deus matou o sacerdote? Aí alguém lá do meio fala assim: ah, Davi, você não lembra, mas diz a palavra que a arca tem que ser carregada no ombro do sacerdote, não é na carroça. Irmãos, o que eu vejo hoje, o que nós vemos hoje? Nós vemos hoje pessoas que elas são sim avivadas demais, mas elas não têm conhecimento nenhum da palavra de Deus. São pessoas do fogo, mas não têm a palavra. Irmãos, nós precisamos ter as duas coisas. Nós precisamos ter a palavra, a gente precisa ter o fogo e a gente precisa ter a palavra de Deus. Muitas pessoas estão matando outras pessoas com palavras proféticas, com orientações, porque não conhecem a palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Diz a palavra: vós erreis por não conheceres a palavra de Deus. A gente vê hoje muita turma do oba-oba: vamos lá, vamos lá, vamos lá. É um momento de adoração. Momento de adoração, se entrega, se envolve, mas no momento da palavra vai tomar a aguinha da Igreja Batista. Se tomar a aguinha 3 vezes, você vai voltar. Vai ter que ficar aqui 50 minutos me ouvindo. 3 vezes se eu tomar água dali. A gente precisa da palavra, tudo que a gente vai fazer tem que ser fundamentado na palavra. Essa igreja aqui é a igreja da palavra. Você nunca vai sair daqui sem a gente olhar para a palavra de Deus, e versículo por versículo, estudar daqui para ali. É que não dá tempo para pedir para você: ó, abre aí nesse lugar, mas você vendo, está ali, ó, está ali, os textos, para que você possa anotar e chegar em casa e conferir se o que a gente está falando aqui está na palavra. Irmãos, nós precisamos do louvorzão, nós precisamos do fogo do céu, mas nós precisamos da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai fazer a gente não errar. Davi, ele falou assim: meu Deus, o que foi que aconteceu? E alguém falou: você não lembra uma palavra, Davi?
Davi, a arca tem que ser carregada no ombro do sacerdote. Não se coloca a arca na carroça. Ah, mas o outro fez, e Deus permitiu que fizesse, porque aquele não conhecia a palavra. Mas você tem a palavra à sua disposição, Davi. Então, Davi, vai ler a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o que fundamenta a nossa vida. Não pense você, meu irmão, que é crente há muito tempo, que Deus vai tratar você como um crente novo convertido. Não. Deus tem um olhar sobre o novo convertido, Deus tem um olhar sobre aquele que já é bastante tempo convertido. Mas Deus nunca vai tratar os dois iguais. O novo convertido pode entrar aqui, eles não sabem como são os protocolos, eles não sabem o que fazer, mas a presença de Deus está aqui, a presença de Deus, não, calma, ele vai aprender. Mas com aqueles que já conhecem a palavra de Deus, Deus trata diferente. Está na hora de você amadurecer, e a gente só amadurece com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é muito importante para nós. Como a gente lida com a presença de Deus? A presença de Deus, ela precisa do serviço. Então Davi ficou apavorado, porque aquele homem morreu. Eles pegaram a arca do Senhor e deixaram a arca do Senhor ali na casa de Obed-edom. Você conhece a história. Deixaram ele na casa de Obed-edom. E Davi foi para o palácio. E ele ficou preocupado. Meu Deus, como é que faz? O que a gente errou? Onde é que foi? E ele então descobre que Obed-edom está sendo abençoado. As pessoas vão para ele e dizem assim, ó, a arca ficou na casa de Obed-edom, mas Obed-edom está ficando rico. Obed-edom está sendo abençoado em tudo. E quem era Obed-edom? Obed-edom era o porteiro do templo. Olha só que coisa, o porteiro do templo. É aquele que abre a igreja batista para o povo vir, e é aquele que depois que o povo adora, vai embora, é aquele que fecha. Obed-edom era esse cara. E por que Deus abençoou o porteiro? Por quê? Porque o porteiro, ele estava ali dentro de um serviço contínuo. A presença de Deus precisa de serviço. Irmão, você tem que encontrar um lugar para servir a Deus nessa igreja. Quando você não serve, você está muito vulnerável. Eu vejo muito isso. Vem um domingo, falta 10 domingos. Vem um mês, falta 12 meses. Por quê? Porque você não tem um serviço. O serviço de Deus não faz parte da sua rotina. O serviço de Deus não faz parte do seu dia a dia. Eu fico maravilhado, porque tem gente que sai do outro lado da cidade 5 vezes por semana para estar aqui na igreja servindo. E eu fico pensando, olha para a vida dessa pessoa, é abençoada. Porque é combustível para ir, é combustível para voltar, é tempo que estaria descansando, mas não está na casa do Senhor servindo. Irmão, servir a Deus é uma bênção. Talvez você possa estar decepcionado. Eu servi, eu sofri, eu fui machucadinho. Filho, foi machucado, passa meu tiolate e vamos continuar a vida. Não dá para você ficar lambendo as suas feridas, reclamando. Irmão, a gente tem que resolver isso. As pessoas que mais crescem, as pessoas que mais estão sendo edificadas, as pessoas que mais crescem espiritualmente e financeiramente, são as pessoas que servem. E essa casa é uma casa que não tem eleitos, escolhidos, todos escolhidos para servir. Do menor a maior. Você vai encontrar, aqui você não pode só, eu sou pastor, sou missionário, não, aqui é pastor, é recepção, é transmissão, é cuidar das crianças, é limpar o quintal. Cara, você tem, o que você tiver de habilidade, essa igreja absorve para você servir a Deus. Onde você quiser servir, onde é que você quer servir? Quer servir aqui no meu lugar? Também cabe. Faz 4 anos de curso. Não, tem um processo, né? Tem todo mundo. Não vou falar desse negócio para lá, porque isso não faz parte. A presença de Deus precisa de serviço. Sirva. Quando você começa a servir no ministério, você vai ver que você vai ficar mais forte, mais feliz. Por quê? Porque aumenta. Eu faço. Eu vou seguir esse caminho errado ou eu sigo o caminho certo? Quando você está servindo, você diz, não, eu tenho que seguir o caminho certo, porque eu estou lá na igreja, eu estou servindo a casa de Deus, eu estou servindo a presença de Deus e eu preciso ter uma vida. É mais fácil escolher. Quando você não tem compromisso em serviço, assim, eu sou um frequentador, eu sou um membro, eu vou de vez em quando, entendeu? E está tudo muito bem, ninguém vai me perceber. Eu posso não perceber você, mas nenhum de nós aqui saímos despercebidos por Deus. Deus está vendo você. Deus está vendo. Você não é... Você é o único no meio dessa multidão. Deus está
está vendo você. A presença de Deus, ela precisa de serviço. Estou terminando. Como a gente lida com a presença de Deus? A presença de Deus, ela precisa de satisfação e alegria. Então a Bíblia diz que lá em 2 Samuel, capítulo 6, que Davi, ele sabe agora, ele estudou a palavra de Deus, sabe que a arca tem que ser carregada no ombro do sacerdote. Ele vai lá para a casa de Obed-edom, fala: Obed-edom, eu vi que você está sendo abençoado, eu quero essa mesma bênção. A presença vai lá comigo para a cidade. Ele coloca o colete sacerdotal e ele sai dançando diante da arca da presença. Alegria, irmão. É como diz aquele irmão ali. Como é que fala aí, irmão? Alegria, entusiasmo. Como é que diz aí, me ajuda? Ousadia, meu irmão. Ele está lá em Minas. É alegria, a presença de Deus é alegria, a presença de Deus é alegria. Se você chegar aqui com o coração triste, amargurado, você vai sair daqui transformado, porque a presença de Deus, ela traz para a gente satisfação e alegria. Irmão, é gozo espiritual. Eu não sei explicar isso para você. Fiz aniversário essa semana. A Deise perguntou para mim: Cláudio, o que você quer de presente? Eu falei para ela: me dá moeda antiga. Porque eu estou apaixonado por moeda antiga. A moeda antiga é uma das últimas paixões. A primeira é ela. Então, dia dos namorados. Quando eu pego uma moeda de 200 réis, de 400 réis, de 1.000 réis, eu começo a olhar aquela moeda, eu vejo o verso, o anverso, eu vejo a data que ela foi cunhada, eu vejo ali tudo aquilo, eu fico encantado com aquilo. E quando eu falei isso para ela: Deise, me dá moeda de presente, porque eu tenho satisfação de sentar diante de uma moeda e analisar ela. Eu falei: Deus, o Espírito Santo já tocou no meu coração. Ele falou: Cláudio, você está precisando desenvolver isso com a minha presença, Cláudio. Irmãos, porque se tem um erro que a gente comete é isso. A gente se acostuma com a presença de Deus, e quando a gente senta na presença, eu tenho que sentar na presença de Deus como se eu estivesse analisando uma moeda. Deixa eu ver aqui a expectativa de que ano é, de como Deus fez, como é que Ele vai operar novamente. O Espírito Santo me chamou a atenção. Cláudio, você tem que ter satisfação para ler a palavra, estar com a presença de Deus. Porque a gente vai viver na nossa vida, irmão, parece que participar de um culto é só mais um culto. Não é assim que funciona, não é mais um culto. Temos que estar com satisfação e com alegria. Para terminar, como é que a gente lida com a presença de Deus? A gente precisa de tomar cuidado com a intimidação espiritual. O que acontece aqui? A arca do Senhor, Davi estava vindo com a arca do Senhor. Ele estava contente. Na torre do palácio estava lá sua mulher Mical. Ela olha a alegria de Davi. Davi está pulando, Davi está dançando, está feliz. Quando Davi entra na porta de casa, ela para Davi ali na frente e fala assim: bonito, hein, velhão? Você está aí pulando na frente das suas raparigas. Desculpa a palavra. Tem palavras que a gente não pode usar aqui, desculpa. Então, você está pulando no meio dessas mulheradas aí, e você acha o quê? Davi diz: não, eu não estou pulando na frente das mulheres. Eu estou me alegrando na frente do meu Deus. E para Ele eu vou me rebaixar e me humilhar quantas vezes for necessário. Irmão, a gente é aprisionado, a gente é sabotado por esse espírito de intimidação espiritual. É esse espírito de Mical. Eu não vou levantar minha mão, não vou me entregar, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, porque eu tenho vergonha. Tem gente que tem vergonha de dizer que é crente, tem gente que tem vergonha de dizer que está vindo à igreja, tem gente que... Eu tive vergonha de dizer que era pastor. No meio de um monte de sacerdote, onde todo mundo olha para pastor e diz: pastor é isso, pastor é aquilo outro. Quando eu chegava em alguns lugares, as pessoas perguntavam para mim: o que você faz? E agora, se eu falar que eu sou pastor, ela vai desconfiar de mim. Ah, hoje não tem problema não. O que você faz? Eu sou pastor, ministro do Senhor. Sou ministro do Senhor. Ah, mas e fulano? Eu não quero nem saber. Eu aprecio a presença de Deus. Eu respeito a presença de Deus. Eu me humilho na presença. E a presença de Deus. Não quero saber o que os outros vão fazer. Não permita que esse espírito de intimidação ganhe sua vida. Se entregue, se humilha. Não fique com esse negócio. Estou com vergonha. Timidez espiritual. A Bíblia diz que o reino de Deus não é para tímidos. Esse é um tema para outra mensagem, outro dia, mas é isso.
Hoje, Deus quer expandir a nossa visão espiritual. Hoje, Deus quer trazer a sua consciência para a presença de Deus. Hoje, Deus quer que você coloque a presença de Deus no lugar apropriado da sua vida. Qual é o lugar da presença de Deus na sua vida? Qual é o lugar? A presença de Deus faz parte da sua rotina? Você está usando a presença de Deus como um amuleto? Você está usando a presença de Deus com desrespeito? Você está sendo intimidado por um espírito que não deixa você se entregar? Hoje é dia de você colocar a presença de Deus no lugar certo na sua vida. Fique de pé. Mical é esse espírito de esterilidade. Mical é esse espírito que promove fraqueza espiritual na nossa vida. O espírito de Mical é esse espírito de acusação espiritual, que diz assim: você não é bom o suficiente para estar na presença de Deus. Você não merece estar na presença de Deus. Mas hoje, em nome de Jesus, nós vamos entrar na presença de Deus como filhos e filhas amadas de Deus. A Bíblia vai dizer que eles trouxeram a arca do Senhor e colocaram a arca no lugar devido. Essa é uma noite para você colocar a presença de Deus no lugar devido da sua vida. Irmão, você é do altar. Você é do altar. Você é do altar, irmão. Você é do altar. A sua vida é o altar. A sua vida é a vida na presença de Deus. Você sabe que a sua vida na presença de Deus é aí que você ganha ânimo. Você sabe que a sua vida na presença de Deus é nesse lugar que Deus te fortalece. É nesse lugar que Deus te livra dos seus inimigos, dos ataques dos inimigos. Irmãos, nesse momento você está sendo livre por coisas que você nem sabe que iria se levantar contra a sua vida, só porque você está na presença de Deus. Você sabe que a presença de Deus, ela te dá história. A presença de Deus, você cria uma caminhada com o Pai. É a presença de Deus na sua vida que te dá testemunho, que você vai dizer naquele dia, naquela hora, naquele momento: Deus fez isso na minha vida. Eu não podia engravidar, mas Deus me deu um salmo, Deus me deu uma direção, está aqui o meu filho. Isso a coisa acontece na presença de Deus, irmãos. São na presença de Deus que as portas se abrem. É na presença de Deus que as coisas se harmonizam. É na presença de Deus. Hoje é dia de você colocar a sua vida na presença de Deus. Coloque a presença de Deus no lugar certo. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça. Eu vou dar esse tempo para você. O que você quer falar para Deus? Fala aí para Deus. Talvez possa ser um lugar de arrependimento. Talvez possa ser um lugar de quebrantamento. Um lugar onde você vai chorar na presença de Deus. Talvez você vai dizer: Deus, eu pequei, Deus, eu pequei. Mas Deus estende a mão para você nessa noite e diz: eu sempre esperei esse momento na sua vida. Eu sempre esperei você voltar para casa. Hoje é dia de você colocar a presença de Deus no lugar certo da sua vida. Pai, nós estamos aqui arrependidos pelos nossos pecados. Nós estamos aqui, Deus, em estado de humilhação, de contrição. Porque sabemos que é neste lugar de respeito à Tua presença. É este lugar de conexão com a Sua presença, corpo, alma e espírito. É que o Senhor nos abençoe. Hoje, na autoridade do nome de Jesus, eu quebro todo espírito de intimidação, Deus. Aquele que tem vergonha do Evangelho, aquele que tem timidez para levantar a sua mão, para fazer uma oração alta, para falar em línguas, aquele que, ó Deus, se sente preso, Deus, espiritualmente, não tem liberdade. Hoje, Deus, todo espírito de intimidação é quebrado na vida dos seus filhos. Porque foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Foi para ter uma vida alegre, satisfeita e feliz na Tua presença que o Senhor nos chamou, Deus. E sim, nós queremos experimentar a Tua presença com todo o peso de glória que tem. Queremos ver a Tua presença com toda a glória que o Senhor tem, ó Pai.
Vem nessa noite, nos toca, nos restaura, nos perdoa, aceita de volta, Deus. Traga, ó Deus, um novo ânimo espiritual, uma nova satisfação, Deus. Tua presença, Pai. Deus, que os teus filhos e filhas sejam abençoados ao colocarem a tua presença no lugar certo da vida deles, Pai. Eu oro assim no nome poderoso